Olá, boa tarde. Meu nome é Kennedy Wesley dos Santos e eu estou fazendo dupla com Victor Daniel Oliveira Gaete. Esse é o relatório 1 de Laboratório de Eletromagnetismo. Bom, para introduzir, vamos falar um pouco sobre o que é propriamente o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é o ramo da física que estuda a relação entre as forças de eletricidade e do magnetismo, como um fenômeno único. Ele é explicado pelo campo magnético. A sua origem foi com Faraday, que descobriu os efeitos dos elétrons produzidos pelo magnetismo. Através desses efeitos, chamados de indução eletromagnética, ele explicou a natureza e as propriedades dos campos magnéticos. Faraday explicou que o campo magnético é produzido pelas cargas elétricas geradas a partir do atrito entre os corpos, que, por sua vez, sofrem atração ou repulso. É o mesmo que dizer que é possível gerar energia movimentando um ímã próximo a um indutor ou um condutor. Esse movimento faz com que os elétrons se movimentem, resultando em tensão elétrica, ou energia eletromagnética. Isso acontece em decorrência da polaridade existente à matéria de qualquer corpo. Carga positiva, próton, carga negativa, elétron e carga neutra, nêutron. O local onde essa força está concentrada é chamado de campo elétrico. As forças das cargas elétricas é calculada através da lei de Coulomb. Através dessa lei, o entendimento acerca do campo magnético desencadeou muitas descobertas referentes à eletricidade. Bom, agora falando um pouco sobre a lei de Coulomb, temos que a lei de Coulomb é uma lei da física usada para determinar a intensidade da força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas. É uma lei da física que estabelece que a força eletrostática entre duas cargas elétricas é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Charles Auguste de Coulomb foi o físico francês responsável pela determinação da lei que descreve a força de interação entre cargas elétricas. Para tanto, Coulomb fez uso de uma balança de torção similar à balança que fora usada por Cavensky para a determinação da constante da gravitação universal. Bom, de acordo com a sua lei, a força entre duas partículas eletricamente carregadas é diretamente proporcional ao módulo de suas cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, como eu já havia falado. Nisso podemos descrever as fórmulas da lei de Coulomb. Além disso, sabemos que as cargas de sinal igual repelem-se, enquanto as cargas de sinais opostos atraem-se, como mostra a figura. Vale a pena ressaltar que, mesmo que as cargas tenham módulos diferentes, a força de atração entre elas é igual, uma vez que, de acordo com a terceira lei de Coulomb, a lei da ação e reação, uma vez que, de acordo com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, a força que as cargas fazem entre si é igual em módulo. Essas encontram-se na mesma direção, porém em sentidos opostos. Uma importante propriedade da força elétrica é que ela é uma grandeza vetorial, isto é, pode ser escrita por meio dos vetores. Os vetores são retas orientadas que apresentam módulo, direção e sentido. Portanto, nos casos em que dois ou mais vetores de forças elétricas não forem paralelos ou opostos, é necessário que se aplique sobre eles as regras da soma vetorial, a fim de calcularmos a sua força elétrica resultante sobre um corpo ou uma partícula. Agora vamos passar para a parte prática. Passando para a parte prática, nós plotamos o gráfico do módulo do vetor intensidade de campo elétrico ao longo do eixo X. E, pelo gráfico, nós vemos aqui que o campo ao redor das cargas é uma intensidade muito maior do que o campo ao redor delas, já que ela decai pelo quadrado da distância, tornando quase imperceptível, se coloca em escala, na escala linear, o campo ao redor das cargas. Continuando agora para a letra B, onde usamos o comando Mesh Grid e Quiver no MATLAB. Nesse gráfico nós plotamos os vetores, no caso
caso linearizados, para conseguirmos observar a direção do modo de intensidade de campo. E observamos aqui os pontos de convergência e divergência, que são as cargas positivas e negativas. Na letra C, nós usamos o comando Ctrl+F para criar um gráfico de cores ilustrando a intensidade de campo elétrico. Mais uma vez, semelhantemente ao gráfico A, nós observamos que ao redor das cargas nós temos uma intensidade de campo muito grande, mas quando se vai diminuindo a distância, rapidamente esse campo se espalha, tornando a intensidade do campo nas áreas por perto muito pequena em relação ao redor das cargas. Na questão número 2, nós refizemos o item 1, considerando agora 4 cargas pontuais. No primeiro gráfico, nós temos aqui o Quiver, que criamos com o comando Mesh Grid, que apresenta a intensidade de campo ao redor das cargas, mostrando a direção e sentido do campo. Mais uma vez, os vetores estão linearizados para que possamos ver bem a direção e sentido de cada linha de campo. A seguir, nós também temos o Ctrl+F, que representa o nível, a intensidade do campo elétrico ao redor das cargas, do módulo do campo elétrico. Agora, no gráfico de contorno, usado com o comando Ctrl+F, nós temos aqui a representação em nível da intensidade de campo elétrico e observamos, mais uma vez, que a intensidade de campo elétrico está bem ao redor das 4 cargas. Entretanto, nós observamos que há uma distorção causada pelas outras cargas da intensidade de campo em cada carga. Então, a intensidade de campo no lado onde há mais cargas é maior do que o outro lado onde há menos cargas, criando uma distorção da representação em nível. Com isso, finalizamos nosso trabalho. Agradecemos.